Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live por aqui. Espero que todo mundo esteja bem. E hoje a gente vai dar início a mais uma live dessa série de lives que a gente está fazendo, tá? Então, estou testando um setup novo aqui. Só estou vendo se está tudo correndo bem, tá? Tá. Instagram tá tudo certo. E os outros também, tá? Então, na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempo. Então, como a gente pode ter tempo para investir na carreira, e é isso que a gente vai estar falando nessa live de hoje, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que acontece esse problema, como é que a gente pode tentar resolver esse problema. Claro que a gente não cria tempo, né? Mas a gente pode usar algumas estratégias para tentar evitar esse problema, tá? Então, bora lá, certo? Então, falando um pouquinho sobre o que é esse problema, tá? Então, muita gente, né, acaba que não tem tempo para estudar uma nova tecnologia, para se atualizar, né? Então, passa muito tempo trabalhando, fazendo uma série de outras atividades e acaba deixando um pouquinho de lado, né, essa parte de se atualizar, estudar um framework novo, evoluir de certa forma na carreira, tá? Então, isso acontece muito. Então, tem pessoas que fazem faculdade, que trabalham e que já chegam em casa tarde da noite para tá ainda tendo que fazer algum tipo de estudo, alguma coisa desse tipo, certo? Porém, né, apesar de ser um ponto, um problema totalmente possível de entender, né? Então, a gente entende facilmente esse problema e por que você não consegue fazer isso, né, investir na sua carreira, tá? Só que isso pode lhe prejudicar muito, né? Então, por um tempo, até eu mesma passei por isso, né? Então, diante de tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, né? Então, nessa vida tão corrida, então a gente acaba deixando de lado, né? Porque a gente não está precisando naquele momento, né? Então, a gente acaba deixando um pouquinho de lado e só que a longo prazo isso pode ser bem complicado para você, né? Porque em TI a gente vê que tudo muda muito rápido, em desenvolvimento de software é a mesma coisa, e aí você acaba ficando desatualizado, né? E aí, se você deixa isso por um período muito grande, para você correr atrás dos seus objetivos, é muito mais complicado do que se você ir aos poucos tá preparando, se preparando, estudando aos poucos e fazendo todo esse passo a passo, né? Então, se a gente for 1% melhor cada dia, a gente vai, com certeza, evoluir mais do que se a gente tentar fazer tudo de uma vez só, certo? Outro ponto é que o tempo é o ativo mais importante, né? Então, o tempo a gente não tem como voltar atrás. A gente sempre vai ter as mesmas 24 horas do dia, mesmo que a gente pense, então hoje podia ter 48 horas, às vezes a gente pensa, né? Porém, a gente não tem como voltar atrás, e se a gente não aproveita esse tempo de forma correta, a gente não tem como voltar atrás, tá? Então, quanto melhor a gente gerenciar esse tempo, né? Então, melhor vão ser os nossos resultados. Pode parecer besteira, né? Mas se a gente não atenta para isso, acaba que o tempo passa e a gente não tem como voltar atrás, tá? Então, como eu disse, né? Então a gente não tem como criar mais tempo, então a gente tem que fazer um planejamento adequado, tá? Então, vou dar algumas dicas de como a gente pode colocar, né, algumas atividades durante o nosso dia a dia para que a gente tente mitigar esse problema e que no futuro, né, a gente consiga não totalmente deixar esse problema de lado, né, que acho que é praticamente impossível, mas a gente tentar reduzir os impactos disso, certo? Beleza, né? Então, isso tudo a gente já sabe, né? Então, muitas coisas dessas a gente já tem isso em mente, mas acaba que não faz nada para mudar, não faz de fato uma ação para tentar mudar isso na nossa vida, certo? Então, eu montei aqui algumas estratégias de como a gente pode superar esse problema, certo? A primeira delas é a gente definir metas, certo? Então, para tudo na nossa vida, é interessante a gente definir metas, tá? Então, a gente define onde eu quero chegar. Então, muitas vezes, aqui nas redes sociais, principalmente no Instagram,
pessoal me pergunta, será que vale a pena eu estudar tal linguagem? Será que vale a pena eu fazer uma pós ou tirar certificação? Ou, enfim, diversas situações perguntando o que é que mais vale a pena. Mas aí você tem que parar para pensar, qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Tá? Então, tudo isso parte desse princípio. Então, qual é o seu objetivo? Você quer ser e você colocar um período de tempo também, né? Não adianta você dizer, eu quero chegar naquele objetivo, mas você não colocar um período de tempo para aquilo, porque senão aquilo sempre vai estar se estendendo e você não vai atingir aquele objetivo, tá? Então, um fato muito importante, acho que é a primeira estratégia que você tem que adotar é você definir suas metas, tá? Então, se por acaso você está na faculdade, a minha meta é conseguir um estágio em tal área. Então, o que é que eu posso fazer para chegar nesse objetivo? Então, você sempre tem em mente essas metas e depois analisar quais são os passos, as atividades que você vai precisar para chegar nesse objetivo, tá? Então, o primeiro passo, a primeira estratégia que a gente deve utilizar é definir suas metas. Então, onde você quer chegar. Porque se você não define onde você quer chegar, então qualquer coisa serve, tá? Então, por isso que muita gente acaba se arrependendo de determinadas coisas que faz, porque não definiu as metas, então foi para o caminho que tinha, e aí quando chega no resultado, não gosta daquele resultado. Mas tudo passa por você definir suas metas, certo? O segundo ponto é planejamento, tá? Então, depois que você definiu suas metas, então como é que eu posso chegar naquele objetivo? Então, você definir justamente o planejamento, quais são os passos que você precisa seguir para atingir aquela meta, tá? Então, esse é o segundo ponto que a gente precisa fazer para tentar mitigar esse problema de não ter tempo para investir na sua carreira, para estudar, para aprender uma nova tecnologia, para, se você quer ser programador, para ser programador. Então, o que quer que seja seu objetivo, tá? Feito isso, você tendo suas metas e já traçar um planejamento para aquilo, então, o ideal é você ter uma rotina, né? Então, depois que você faz todo o seu planejamento, você manter aquela rotina de atividades que você especificou para atingir aquele seu objetivo, tá? Então, é um fator muito importante também. Aí tem gente que me pergunta, né? Então, até botou já numa caixinha de pergunta que eu coloquei, me botaram essa pergunta. Então, como é que eu consigo parar de procrastinar, né? Então, como é que eu consigo focar naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso fazer, certo? Então, uma das estratégias que vocês podem utilizar é começar pelas tarefas mais difíceis. Sabe por quê? Porque se você deixa as tarefas mais fáceis para serem feitas no início, né, do dia, então você bota lá as atividades que são mais tranquilas e vai deixando as atividades mais difíceis para depois. Então, vai deixando para depois, para depois, para depois, e acaba que ela sempre fica para depois e você nunca faz. Por quê? Porque você já bota em mente que aquela atividade vai ser chata, que vai ser difícil, que aí você vai ter problema, e aí com isso você não consegue fazer, né? Então você vai sempre deixando para depois. Então, se você coloca como prioridade aquela tarefa mais difícil, então você obrigatoriamente vai ter que resolver aquele problema logo. Então, isso também traz uma sensação de que você teve dever cumprido, né? Que você conseguiu atingir aquele objetivo do dia, e depois você pode continuar com as tarefas mais simples durante o seu dia. Então, isso é uma estratégia que você pode utilizar para parar de estar sempre deixando as coisas para depois. Então, você sempre botar as tarefas mais difíceis primeiro, tá? Porque aí você já resolve aquele problema e depois você pode continuar com as outras tarefas, tá? Depois, você pode utilizar, uma outra estratégia que você pode utilizar é ferramentas. Então, você pode utilizar algumas ferramentas para estar te ajudando durante essa jornada, tá? Então, eu vou mostrar aqui também para vocês algumas das ferramentas que eu uso, que eu já usei, né? E aí vocês podem testar e ver qual que se adequa melhor para vocês, tá? Então, depende muito de gosto, depende das atividades que vocês fazem. E aí eu vou mostrar os prós e os contras de cada uma e o que é que eu estou usando atualmente, tá? Outro fator, né, outra estratégia que a gente pode utilizar é fazer uma coisa de cada vez. Então, se a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, não dá certo, né? Então, a gente não consegue se concentrar. Então, colocar energia numa única atividade e acaba que você não faz nada corretamente, tá? Então, uma outra estratégia é a gente colocar uma coisa de cada vez, uma atividade de cada vez para isso, tá?
Uma outra estratégia que eu também gosto de utilizar é a gente estar sempre marcando as atividades como feitas, tá? Então, eu gosto de estar utilizando essa estratégia porque você vê que você evoluiu ao longo do seu dia, tá? Então, sempre que eu faço alguma atividade, né, por mais simples que seja, então estou sempre marcando aquela atividade como concluída, porque aí você já vê quanto você evoluiu durante o seu dia, durante a sua semana, e aí você tem mais, digamos assim, vontade de estar continuando a fazer tudo que você tem que fazer durante aquele período de tempo, certo? E um outro fator que é super importante é cuidar da saúde. Então, às vezes a gente fica deixando para lá, então, principalmente a atividade física também é um fator muito importante. Por quê? Porque a gente tem que estar bem fisicamente, mentalmente, para que a gente consiga executar tudo que a gente tem que executar durante o dia, durante a semana, tá? Então, é um fator super importante. Às vezes a gente deixa de lado, né? Então, eu, por muito tempo, deixei de lado fazer exercício, essas coisas, justamente por falta de tempo, né? Então, você coloca várias outras atividades como prioridade na sua vida e acaba deixando de lado, né? E isso é um fator muito importante também, que você deve levar em consideração para estar fazendo todo esse seu gerenciamento das suas atividades do dia e da semana, tá? E aí, como é que eu supero esse problema? Então, assim como vocês, né, com todo mundo, eu tenho diversas atividades que eu tenho que fazer durante o dia e durante a semana, tá? Então, eu sou desenvolvedora, né, sou professora, tenho curso também, né, então tenho que gravar aula, tenho que dar aula ao vivo, tenho que escrever artigo, tenho participar de reunião, então inúmeras atividades que eu tenho que fazer e qual a estratégia que eu utilizo para resolver esse problema na minha vida, tá? Então, primeiramente, eu busco fazer um planejamento semanal, né, às vezes mensal, dependendo do mês, né? Então, se eu tenho um mês com muitas atividades, então procuro já começar o planejamento dele desde o início do mês mesmo, para que eu consiga dar conta de tudo aquilo que eu tenho que fazer. Por exemplo, esse mês de março é um mês bem complicado para mim, né? Então, eu já fiz o planejamento dele desde o início, certo? Para que eu consiga dar conta de tudo que eu tenho que fazer, tá? Então, eu já coloco todas as atividades que eu tenho que fazer, os dias, se tem algum tipo de deadline, né? Então, tem o que tem data específica, e aí eu já vou marcando no calendário para que eu não esqueça de nada e que eu também não deixe atrasar alguma entrega, tá? Então, esse é o primeiro ponto, a primeira estratégia que eu utilizo. Se não é um mês que não tem tanto, né, não tem tanta atividade, né, então eu faço semanal mesmo, que dá certo, tá? Não tem problema. O segundo ponto é planejamento diário, né? Então, como eu disse, como eu faço o planejamento semanal ou mensal, né? Então, eu já tenho basicamente algumas atividades que precisam ser feitas durante aquele dia, tá? Então, outras atividades que, porventura, vão surgindo mais recentemente, né? Então, eu vou lá colocando na minha ferramenta, que eu vou mostrar para vocês aqui qual a ferramenta que eu estou usando atualmente, certo? Que, basicamente, a que eu estou mais utilizando atualmente é o Notion, tá? Então, acho que se você trabalha com programação, acho que é bem comum, né, no meio, porque ela tem uma ferramentazinha que permite a gente colocar código, né? Tem uma partezinha que a gente consegue colocar código, então é bem legal. E, além disso, ela serve para N coisas, né? Tem muita coisa, muitas funcionalidades no Notion. Você pode utilizar para estudar, para planejar, fazer seu planejamento, enfim, para muita coisa. E aí eu vou mostrar mais ou menos como é que ela funciona e como é que eu estou utilizando ela atualmente, certo? Isso é uma coisa. E eu estou usando atualmente também um quadro branco, né? Então, botei ali de lado na minha parede para que eu consiga estar sempre vendo o que é que eu tenho que fazer durante o dia ou, no caso, no outro dia, né? Então, são coisas assim mais próximas. E aí, sempre que eu passo, né? Estou sempre vendo o que é que eu tenho que fazer. Deixa eu só tirar aqui. Então, no quadro, né? Então, colocar assim as tarefas basicamente que são tipo mais urgentes, então coisas que eu não posso esquecer de forma alguma, tá? Então, eu não tenho que estar acessando o Notion para estar vendo essas atividades. Então, aqui no quadro, né? Então, eu estou sempre olhando quais são essas atividades. Então, certamente eu não vou esquecer, né? Porque à medida que a gente está durante o dia, então acaba passando despercebido, né? Então, no quadro, eu estou sempre olhando, né? E certamente não vai passar despercebido, tá? Então, atualmente é o que eu estou usando hoje, mas assim, eu já usei muitas outras ferramentas
Então, já usei o N-To-Do, já usei várias ferramentas de To-Do, né? Então, tenho milhares nas lojas de aplicativo, né? Seja do celular ou do computador, certo? E essa é o que eu estou usando atualmente, né? Então, o pessoal falou aqui, né? Kanban. Então, eu já, por um tempo, eu usei o Trello, né? Que o Trello é baseado numa metodologia ágil. Por muito tempo eu usei o Trello, eu vou mostrar o Trello aqui para vocês. Como é que ele funciona, se alguém por acaso não utilizou, mas ele também é muito comum no meio do desenvolvimento, né? Porque ele é muito utilizado para projetos, né? Então, colocar as sprints, o que você já fez, o que você vai fazer, o que você tem para fazer também, né? Então, a gente bota naqueles, tipo uns post-itzinhos, né? De metodologia ágil, então é muito legal também. Atualmente eu não estou usando, mas muito por motivo de eu sempre esquecer de estar atualizando e estar ajustando, mas em projetos de software é bem legal você utilizar, tá? Em equipe, ele permite que você coloque outras pessoas participando daqueles quadros, é muito legal também, tá? Então, só dizendo que atualmente eu estou usando essa estrutura, tá? Então, o que pode acarretar se você não faz esse tipo de planejamento? Aí você pode dizer, mas mesmo assim eu não tenho tempo, né, de planejar, eu não tenho tempo de pegar um dia da minha semana e fazer esse planejamento, tá? Então, só que sem um planejamento tudo vai ficar mais difícil, né? Porque você vai começar logo a semana e aí vai ter que ver o que é que ainda vai ter que ver o que é que vai ter que fazer durante aquele dia e no outro, e se tem algum deadline, se não tem, enfim, vai ficar aquela bagunça. Acho que fica o cenário muito mais caótico do que se você tentar fazer esse planejamento antes, tá? O fim de semana é um ótimo período para a gente começar esse planejamento, tá? Então, como o final de semana geralmente, né, para a maioria das pessoas são dias que são mais tranquilos, né? Então, você relativamente mais tranquilos, né? Então, você pode utilizar esses dias para fazer esse tipo de planejamento, no caso, o planejamento da sua semana, tá? Então, mais uma visão mais macro mesmo, e à medida que você for passando, né, os dias, e se surgir alguma outra atividade, você vai alocando e definindo qual dia que você vai fazer, tá? Então, esse é um problema que você pode dizer, eu não tenho tempo, mas acho que se você não fizer o planejamento, é bem pior, tá? E com isso, né, se você não faz nenhum tipo de planejamento, alguma atividade pode ficar pendente, você pode esquecer, você pode perder algum prazo, enfim, né, tudo pode ficar bem pior se você não faz todo esse planejamento, tá? Então, tem gente também, né, que diz, mas eu estou investindo na minha carreira, aí vai comprar um monte de curso, compra os cursos que estão na promoção na Udemy, enfim, mas se você não assiste e não pratica, também não adianta de nada, né? Então, você tem que definir um planejamento para, se você tem definir sua meta, você adquirir um curso ou está fazendo um curso gratuito, mas se você não tem esse planejamento, eu vou estudar 1 hora por dia, ou 1 hora, definir o tempo que você vai estudar, né, aquele curso, fazer aquele curso durante a semana, então não adianta de nada, a gente só está acumulando diversos cursos e não está fazendo, não está praticando, não está colocando ele em prática. Então, não adianta a gente só assistir ou nem assistir, né? Então, é sempre importante você estar fazendo um monitoramento de quais são as atividades que você está deixando pendentes, certo? Então, sempre estar verificando, será que eu cumpri o que eu tinha para a minha meta da semana? Então, se está sempre fazendo esse gerenciamento, tá? E falando um pouquinho agora sobre as ferramentas, né? Então, como eu falei para vocês, eu estou usando atualmente o Notion, certo? Mas também tem o Trello, tem o Todoist, tem o N-Do, tem o próprio Google Calendar que você pode utilizar para estar marcando, no caso, as datas que você tem que fazer determinada entrega, ou coisas do tipo, né? Então, para estar ali alertando, certo? E aí, falando um pouquinho do Trello, eu vou abrir ele aqui, para quem está no YouTube, né, comigo, então vai conseguir ver melhor, mas para quem não está no Instagram não tem problema, né? Então eu vou explicar também como é que ele funciona, tá? Então deixa eu só ajustar aqui. Só ajustar aqui a minha tela. Tá? Então o Trello é uma ferramenta baseada em gerenciamento ágil, né? Então ele faz toda essa parte, então é muito utilizado em projetos de software, mas você pode utilizar para tudo, basicamente, na sua vida, tá? Desde que para estudar, enfim, para qualquer coisa que você queira,
Deixa eu só... O canal é youtube.com/Larissa Falcão, tá? Então, para quem quiser acessar pelo YouTube. Deixa eu ver até inteira. Bora lá. Certo? Então, eu abri aqui. O Trello, ele tem tanto a versão web, quanto a versão, o aplicativo mesmo, né? Então, você pode utilizar as duas coisas. Então, você tem essa opção de acessar tanto pela web, quanto por aplicativo. Tem aplicativo de celular também, se você quiser instalar. E ele é basicamente baseado em quadros. Então, se você vir aqui, nessa partinha de cima, você tem como ver todos os quadros. Então, você pode, basicamente, é como se fosse uma área de trabalho, né? Então, você pode colocar uma área de trabalho para cada coisa que você tem para fazer. Então, eu vou fazer uma área de trabalho para faculdade, vou fazer uma área de trabalho para estágio, vou fazer uma área de trabalho para estudo. Enfim, você pode fazer uma área de trabalho para cada coisa, tá? Dentro de cada área de trabalho, você pode, basicamente, criar as listas, que é justamente onde você vai colocar os cartões. É como se fossem os post-itzinhos que você coloca lá para dizer quais são as atividades que você tem que fazer, certo? Então, quais são, basicamente, as listas mais usadas, né? Então, baseado nessa parte de gestão ágil de projetos, a gente geralmente usa o to-do, né? No caso, o inglês, que são coisas para fazer, doing, que são as coisas que você está fazendo, e done, que são as coisas que você já fez, que você concluiu, tá? Então, à medida que você vai, a atividade vai passando de um status para o outro, aí você vai e arrasta, né, o cartão de uma lista para outra. Então, é bem intuitivo, é bem fácil de mexer, tá? Então, aqui a gente pode adicionar um cartão, certo? Então, por exemplo, fazer roteiro da live, tá? Então, poderia ser um cartão. E aí, ó, ele fica aqui, você pode arrastar entre as listas para colocar o status que aquela tarefa tá. Se ela foi feita, se ela não foi feita, se ela ainda vai ser feita, nesse sentido. Mas você pode botar o nome para qualquer coisa nessas listas, tá? Então, você tá livre para usar. Não necessariamente precisa botar o nome nessas listas, esses que eu botei aqui, certo? Mas você pode usar qualquer coisa, tá? Depende do que você quer fazer. E, além disso, quando você coloca aqui para editar o cartão, né, então você pode abrir ele aqui numa janela maior, certo? Então, você tem como botar anexo, você tem como adicionar uma outra pessoa que estiver relacionada com aquela atividade, certo? Então, tem um monte de coisas que você pode botar. Você pode botar um checklist. Essa atividade tem várias atividades que precisam ser feitas para que essa atividade maior ela seja considerada como ok. Então, aí você vai e coloca, pode botar um checklist, capa, data de entrega, outras pessoas que estão participando. Enfim, é uma ferramenta bem completa que, se você não utilizou ainda, vale a pena testar, tá? Então, utilizar tanto para gerenciar suas atividades do dia a dia, como projetos, enfim, qualquer coisa desse tipo, tá? Esse é o Trello, então você consegue fazer conta. Ele é gratuito, né? Então você consegue fazer uma conta com o seu próprio Gmail, com Outlook, então é bem fácil de usar, tá? Basicamente é isso do Trello. O outro é o Notion, que é o que eu usei aqui para mostrar para vocês essa listinha, nessa página que eu estou mostrando para quem está no YouTube e no Facebook, certo? Então, eu consigo fazer páginas, certo? Basicamente com o Notion. A gente consegue colocar calendário, consegue fazer tanta coisa que acho que fica até difícil de dizer. Mas eu vou começar aqui por essa parte de cima do Notion, que é a parte de, digamos que é um workspace também, né? Então, você pode, assim, é bem parecido com essa ideia do Trello, né? Então, você poderia criar aqui, ó, nesses 3 pontinhos, Create Workspace, né? Então, você pode criar um novo workspace e tá agrupando as páginas de cada workspace. Se eu quero botar só as páginas que eu estou estudando para a faculdade, então, você criaria um workspace faculdade e iria botar tudo que está ali. Eu tenho um workspace de um curso que eu estou fazendo. Então, você criaria um workspace e colocaria as páginas que estão relacionadas com esse workspace, tá? Então, você pode fazer vários workspaces e dividir, né? Então, separar como se fosse uma pastinha onde você vai botar as páginas, tá? Então, aqui o meu está um pouquinho bagunçado, né? Então, tá tudo dentro desse workspace padrão que ele cria quando você cria a conta, certo? Então, aqui do lado ficam todas as páginas que você criou, certo? Então, se eu criar aqui uma nova página, então aqui Add Page, ele abre aqui um template em branco, né? Uma paginazinha em branco, onde você pode
criar a partir de um template. Então, ele tem vários templates. Eu vou mostrar alguns que eu já usei aqui, tá? E você pode também criar uma página em branco, né? Então, pode usar essa Empty with Icon, né? Que ela vai vir em branco, só com íconezinho em cima. E você pode usar a de baixo também, que ela vai vir toda em branco, sem nada, tá? E tem essa aqui de templates que você pode criar a partir de um template, certo? Então, se você clicar em templates, ele vai abrir aqui essa janela, certo? Onde ele tem várias categorias. Então, tem design, tem educação, enfim, tem várias áreas que você pode estar aí mexendo para ver o que aqui tem de templates que você poderia utilizar, tá? Então, uma que eu usei recentemente, um template foi esse aqui, Classroom Home, certo? Então, fiz alguns ajustes, né? Então, tirei essa parte de história, tá? E ajustei, deixa eu ver se foi essa. Foi. E ajustei basicamente deixa eu ver, não foi essa não. Na verdade, foi essa de Lessons. Foi essa Lessons. Essa de Classroom, ela tem o calendário, mas aí tem um calendário baseado em horário, né? Então, eu não queria, assim, em horário. Mas você pode fazer também, como vocês podem ver. Você botar o horário, por exemplo, se você está estudando e tem um horário para cada aula, né? Então, você botar aqui qual é o horário das suas aulas, botar aviso, enfim, você tem tudo isso nesse template. Então, o que eu usei foi esse aqui, Lessons Plans. Por quê? Porque aqui eu usei essa parte dessas lições, então botei aqui qual era, tipo, temas das lives, por exemplo, né? Então botei os temas, quais eram as datas, se já foi iniciado, se está em progresso, se foi concluída e qual tipo, tá? Então, além disso, além dessas categorias que já vem predefinidas, você pode criar outras também, né? Então, é bem legal essa ferramentazinha aqui. Outra que eu usei foi uma que tem um calendário, que eu achei bem legal também. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que eu botei exatamente as atividades que eu tinha para fazer em cada dia da semana e deixei uma parte para botar as atividades que eu ainda não tinha definido o dia específico que eu ia fazer. Deixa eu ver se foi isso. Aí eu achei bem legal por conta disso. Senão eu abro o próprio mesmo. Deixa eu ver aqui qual foi. Então, ela é bem legal por conta disso, porque a gente consegue botar o calendário. Deixa eu ver se eu acho qual foi que eu não estou encontrando. Mas, basicamente, você pode adicionar o calendário manualmente, tá? Não tem problema. Então, vocês podem ir navegando aqui entre esses templates. Se por acaso vocês não acharem nada que vai ajudar vocês, de fato, vocês podem criar uma página em branco, certo? E adicionando os elementos dentro dela, tá? Enfim, não estou achando não qual foi o template. Mas basicamente era isso, né? Um local onde a gente tinha, onde eu tenho, botei aqui só uma label. Então, botei uma label para cada dia da semana. Então, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí eu botei esse checklistzinho, né? Onde a gente marca toda vez que aquela atividade foi feita. Então, com isso, à medida que eu vou fazendo as atividades, então eu vou marcando que elas foram feitas, e aí você tem aquela visão da sua semana, basicamente, e você pode adicionar, duplicar naquela semana para outra, e aí você botar por semana aqui no Notion, certo? E aí, se a gente fosse abrir esse Empty with Icons, então ele abre aqui basicamente parecido com um editor de texto normal, né? E aí a gente pode colocar aqui o texto, certo? Pode botar uma imagem de aqui em cima, né, de capa. E aqui, quando a gente clica nessas bolinhas que tem do lado, a gente pode justamente mudar o tipo desse elemento. Então, pode ser um heading, pode ser uma página, pode ser uma to-do list, enfim, pode ter código. Você pode ajustar aqui para qual tipo de texto, qual tipo de elemento que você quer incluir dentro dessa sua página. Então, você pode fazer diversas combinações dentro aqui da sua página do Notion. Se você clicar aqui em mais, também você pode criar algum desses elementos, porém, tem outros elementos que você pode adicionar. Então, você pode criar uma tabela, certo? Pode criar galeria, lista, calendário, tá? Então, tem tudo isso que você pode
criar aqui dentro da sua página do Notion. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Então, só vocês abrindo, né, e mexendo e adicionando cada uma das ferramentas para verificar o que vai atender melhor para vocês. Então, é uma ferramenta muito legal, que também tem versão web e tem o aplicativo também. Então, eu estou usando ela especificamente para fazer o planejamento, né, das minhas atividades e estou achando bem legal. Tá? Então, eu já usava para as outras coisas, né, como, por exemplo, para fazer tipo, roteiro, conteúdo. Então, também estou usando agora para fazer o planejamento, tá? E tem outras como aplicativos de to-do, né? Então, como eu disse, tem milhares de aplicativos de to-do, certo? Um que eu já usei muito foi esse daqui, o N.do, certo? Então, ele até mudou a interface, tá? Então, tá mais legal. Você tem como sincronizar com o Google Calendar também. Então, é uma boa ferramenta, mas eu deixei de usar. Então, não tem exatamente um motivo específico, só que eu enjoei dela, tá? Mas se vocês quiserem testar, então ela é gratuita, então dá para usar tranquilamente. É muito boa também, tá? Então, basicamente, o que eu não gosto muito dela é que você tem que botar as atividades como, tipo, hoje, amanhã, e depois você tem como botar em algum dia e upcoming. Então, não tem exatamente um dia específico que você pode marcar aquela atividade. É por isso que eu acabei deixando um pouquinho de usar ela, tá? E tem outra parecida com a N.do, que é essa daqui, que é a To-Do, que eu estava usando recentemente também, sabe? E ela é boa justamente porque você consegue botar os dias. Né? Então, aqui eu boto aqui em planejado e a gente consegue dizer o que é que tem para você fazer hoje ou amanhã. E essa semana ele vai listar tudo que tem na semana e o dia especificamente. Além disso, você tem como criar as listas aqui do lado e colocar em uma pasta, enfim, dá para organizar bem direitinho também aqui no To-Do, certo? Mas hoje, esses dias, eu não estou usando muito ela, né? Estou usando mais o Notion, porque eu tenho uma visão assim mais macro, né? Eu tenho como ver tudo que eu vou fazer durante a semana, durante o mês, e aí acho que para mim está dando mais certo agora. Mas, enfim, a gente sempre vai mudando, então o legal é você estar sempre testando novas ferramentas e vendo o que vai se adequar melhor para vocês, o que é que vai, de fato, ajudar vocês a estar gerenciando o tempo, as atividades e como vocês vão conseguir atingir os objetivos de vocês. Tá? Então, basicamente, essas são as ferramentas que eu gosto mais, então eu trouxe elas e que eu já usei, então eu posso falar, tá? Então, como eu disse, tem milhares de outras, mas eu gosto bastante dessas e vocês podem testar também. Beleza? E como uma forma de estar ajudando vocês a resolver esse problema, né? Então, para vocês saírem daqui já aplicando alguma coisa, então eu coloquei 4 atividades que vocês podem já sair daqui para tentar resolver esse problema, que é de não ter tempo para investir na carreira de vocês, para estar aprendendo alguma coisa nova, para estar se atualizando, certo? A primeira delas é definir as metas de vocês, aonde vocês querem chegar, tá? Então, como eu disse, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é definir as metas, certo? A segunda atividade é definir um dia para fazer o planejamento. Então, definir qual dia da semana vocês vão fazer o planejamento de vocês, certo? Então, escolhe um dia que fique melhor, que seja mais tranquilo e define aquele dia como o dia que vocês vão fazer o planejamento das atividades, tá? Terceiro, fazer a conta nas ferramentas que eu mostrei para vocês. Claro, se vocês já têm alguma ferramenta que vocês estão utilizando, tranquilo, mas se por acaso vocês nunca usaram nenhum tipo de ferramenta para estar ajudando a gerenciar essas atividades, então testa essas que eu falei aqui, cria a conta, usa por um tempo e depois decide qual que vocês vão utilizar, tá? Então, faz essas 4 atividades, então definir as metas, definir o dia do planejamento, fazer a conta e testar essas ferramentas e definir qual que você vai estar utilizando para gerenciar as atividades de vocês, tá? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês apliquem essas dicas que eu dei aqui na vida de vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a gerenciar tudo que vocês têm para fazer e que com certeza vai
vai ajudar vocês a estar tendo tempo para investir, para estudar, para aprender alguma coisa nova e estar aprendendo, né, e sendo melhor cada dia mais. Tá, joia? Então é isso, pessoal. Desejo uma boa noite para vocês.